bom dia. Estamos começando aqui a nossa transmissão para falar sobre o livro de Brené Brown. E hoje é o nosso primeiro domingo, a nossa primeira live para falar sobre esse projeto que surgiu devido a uma necessidade de compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu tenho lido e que tenho sentido também a respeito desse livro. Eu gostaria de começar esperando algumas pessoas para poder entrar e a gente poder compartilhar essas informações aqui sobre esse livro. E depois a gente vai falando a cada domingo um pouquinho mais, um novo capítulo desse livro, não é? Quero começar também falando de que ao longo da vida, muitas coisas, né? Muitos autores, muitos cursos, e cada um deles contribui de alguma forma para o nosso crescimento, não é? E cada um tem a somar naquele momento específico da sua vida. Então agora, com esse livro da Brené Brown, onde fala sobre a coragem de ser imperfeito, esse é o título do livro, né? A coragem de ser imperfeito, trouxe para mim uma outra percepção também sobre esse campo mental, o campo das emoções e como ele também vai influenciar, ele vai afetar o nosso organismo, né? Bom, eu já preparei o meu cafezinho aqui, tá aqui do lado. Preparei aqui o meu cafezinho. Hoje aqui em Jundiaí tá uns 14, 15 graus mais ou menos, com bastante sol. Hoje não teve neblina, ainda bem. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse livro. Como eu falei, né, já na postagem, eu senti a necessidade, enquanto eu estava lendo o livro, eu senti a vontade de compartilhar com mais pessoas aquilo que eu estava percebendo e trazendo para a minha vida com os ensinamentos que ela passa aqui nesse livro, né? É uma outra percepção que você tem, você absorve naturalmente de acordo com as tuas vivências e você tem a tua interpretação daquele texto, mas eu senti uma necessidade, uma intuição de que eu deveria compartilhar também com outras pessoas para que elas fizessem a sua análise e trouxessem algo de diferente, algo de bacana para a sua vida, não é? Então eu gostaria de primeiro começar falando sobre a Brené Brown. Eu tive o contato com essa autora, né, com essa pesquisadora, através de um documentário no Netflix que uma colega sugeriu para assistir e foi assim, fantástico. Ela tem um bom humor, ela fala super bem sobre esse aspecto, né, onde ela levou mais de 10 anos pesquisando, então é super divertido de você assistir. Quem tiver interesse, procura lá no Netflix, que ele é bem bacana. E aí ela é uma pessoa, né, ela é uma cientista formada em serviço social, já é PhD, então já tem muito mais de 10 anos de pesquisa nas universidades dos Estados Unidos. Escreveu livros como A Arte da Imperfeição, Este que é a Coragem de Ser Imperfeito, Mais Forte do que Nunca, e eu achava que isso só acontecia comigo. E esses 10 anos, mais de 10 anos de pesquisa a respeito do âmbito social, né, do aspecto social na vida das pessoas, sobre vergonha, sobre a vulnerabilidade, sobre coragem, ela foi fazendo esse compilado. Quais são essas características de vulnerabilidade, o que ela significa e, naturalmente, como que a gente pode viver, porque nós estamos sujeitos a risco todos os dias, né? Viver é um risco. Eu tinha uma professora que falava que viver era um trauma, porque todos os dias você está diante de situações que são desafiadoras, né? E esse foi o ano passado, foi esse ano, na verdade, que eu assisti o documentário dela e que me chamou muita atenção. E aí me deu muita vontade de ler o livro e agora eu comprei e acabei começando só a ler agora. Então, ao longo quem me conhece já há algum tempo, eu gosto muito de estudar a respeito dos aspectos da mente, como essa mente influencia o nosso corpo,
como os aspectos emocionais também influenciam o nosso corpo, porque durante a minha prática profissional eu observava que haviam pacientes que tinham, por exemplo, a mesma lesão. Eu sempre trabalhei na parte da fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Então havia pessoas que tinham traumas parecidos, porém alguns melhoravam com mais facilidade e outros demoravam mais a se recuperar. E isso sempre me instigou muito. Por que pessoa X consegue melhorar mais rápido e fica sem sequelas e por que a outra pessoa acaba demorando mais para poder se recuperar, não é? Então, estudando muitas coisas, hoje em dia eu sei que a pessoa que está no estado de doença, que precisa de cuidados de familiares, ela tem um ganho secundário. Hoje a gente chama disso, de ganho secundário, que é quando essa pessoa, ela tem uma maior atenção, ela recebe o carinho da família muitas vezes, e isso é um ganho para ela. Então ela gostaria de receber isso no seu dia a dia, a forma de receber é através de um cuidado, de uma doença, de um sintoma que ela possa estar tendo ali. Bom, então, aprendendo mais sobre como esse campo mental influenciava a nossa vida, o nosso corpo físico, eu acabei me aprofundando em vários autores, para você ter uma visão geral de tudo, ou diversas opiniões que vão formando aqui o teu conceito, não é? Então aqui eu quero trazer também toda essa minha experiência de tudo que eu já vivenciei, de tudo que eu já li, de vários autores que eu já tenho lido ao longo dos anos, e trazer o meu recorte, a minha interpretação desse livro da Brené Brown. Então, peguem essas informações e naturalmente levem para a vida de vocês, para aquilo que você tem de experiência e façam o seu recorte também. Recomendo super que você possa pegar o livro, ler, porque cada pessoa vai ter a sua interpretação. Cada pessoa vai ter a sua forma de observar aquele texto de acordo com as suas próprias crenças, de acordo com a sua mentalidade, não é? Então eu gostaria de apresentar apenas a minha interpretação, o meu recorte desse livro aqui. Bom, então vou começar lendo o prólogo, que é a parte inicial aqui do livro, e ela começa de uma forma muito significativa. Eu achei muito bacana, muito interessante a forma como ela colocou. Ela coloca a primeira pergunta aqui: o que significa viver com ousadia? E ela pega um trecho da Carta de Cidadania do presidente americano Theodore Roosevelt, de 1910. E naturalmente, há mais de 100 anos atrás, mas ela continua sendo muito atual, ela continua sendo muito verdade para a nossa realidade dos dias de hoje. Então eu vou ler alguns trechos dessa carta que ela coloca aqui. Ela coloca um parágrafo e ele coloca o seguinte: o crítico não é o que importa. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. Isso é o que ele coloca ali na carta. Ele é o homem que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece, no final, o triunfo da grande conquista e que na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Então, se a gente trouxer para a nossa realidade hoje, essa primeira parte, esse primeiro parágrafo aqui, que ela fala o que é viver com ousadia e traz esse conceito que Theodore Roosevelt falou lá em 1910, você pode se perguntar, acredito que todos nós já nos perguntamos, se você está vivendo ou se você está sobrevivendo. Não importa o quanto hajam julgamentos, hajam olhares para você e quanto você faça isso para os outros também, o mais importante é que você possa viver plenamente todos os dias, de uma forma inteira, que é o que ela vai colocar logo mais abaixo, de uma forma completa. Então, é isso que ele está colocando aqui. Mais vale, você encarar os desafios todos os dias que eles se apresentam, do que você apenas sobreviver, Então,
nós somos seres humanos, nós temos conexões emocionais, temos conexões sociais, nós temos a nossa espiritualidade, que tudo isso nos constitui. Então, como é que você está vivendo essa vida? Você está só sobrevivendo ou está vivendo? Então, essa é a primeira pergunta, né? Essa é a primeira questão que eu gostaria de colocar aqui para a gente refletir. Como é que você está vivendo a sua vida? Você está só sobrevivendo ou você está vivendo de fato? Na potencialidade que ela pode ser, utilizando todas as capacidades que você tem para que você viva pleno, em plenitude com você mesmo, juntando todos esses aspectos que formam você como um ser humano. Bom, e na sequência, já palavras da Brené, ela vai dar o conceito de vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade não é conhecer a vitória ou a derrota, é compreender a necessidade de ambas e se envolver, se entregar por inteiro. Esse conceito que ela traz de estar inteiro, apesar da possibilidade do fracasso, apesar da possibilidade da vitória, porque isso sempre vai acontecer na vida da gente, um projeto que você executa, ele pode dar certo como ele pode não dar certo. A vitória ela vai te ensinar, mas o fracasso também te ensina, no sentido de que através dela você pode melhorar algo que você planejou, não planejou bem, ele pode te dar uma lição que você vai levar para o resto da sua vida. Então, cada experiência que nós temos, que são aqui, que ela vai dizer que são os riscos que a gente corre no nosso dia a dia, eles têm uma lição importante para nos dar. E dentro desses riscos, naturalmente você tem a sua vulnerabilidade, você está exposto, você está se colocando em risco. E aí, isso que ela coloca aqui, não importa se há o fracasso ou se há a derrota, o importante é que você esteja por inteiro, né, em plenitude ali. Ela diz ainda mais embaixo que a nossa única escolha, então, é ter o compromisso conosco mesmos e com aquilo que a gente se propõe a fazer. Foi essa interpretação que eu tive. A vontade de assumir os riscos e de se comprometer com a nossa vulnerabilidade determina o alcance de nossa coragem e da nossa clareza de propósito. Essa parte aqui eu gostei bastante porque ela coloca assim: viver é esse risco, eu preciso estar, né? É importante que eu esteja vivendo todos os dias, em plenitude e inteiro. E quanto mais você se compromete consigo mesmo, de ser você mesmo, de colocar você como inteiro, em plenitude com aquilo que você acredita, você tem mais clareza mental, você consegue observar melhor os teus objetivos, aonde você quer chegar, você tem a coragem de enfrentar os desafios do dia a dia que nós temos, e aí você ter mais chances, não é? De viver uma vida com mais ousadia, que é aquilo que ela falou lá no primeiro parágrafo. Quando você consegue trazer essa realidade para você, né, da sua integridade, da pessoa que você é. Então, o que a Cássia gosta? Do que ela gosta de falar, do que ela gosta de fazer, do que ela está planejando, de uma forma plena, conectada com a sua própria essência, né, com a essência da sua alma. E aí ela já... Tá bom, vai lá. E daí, então, a gente consegue ter essa coragem para enfrentar os desafios do dia a dia e mais objetividade naquilo que a gente quer alcançar. Então, acho que isso é muito importante. Perguntar-se sempre: quem sou eu? O que eu gosto de fazer? São esses dois questionamentos que a gente pode fazer e refletir no nosso dia a dia. Primeiro, eu estou vivendo ou sobrevivendo? Segundo, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Quais são os meus objetivos? O que eu preciso fazer para alcançá-los, né? Então, são esses questionamentos aí. E aqui nessa primeira parte, que é o prólogo, ela coloca assim, no finalzinho do parágrafo já: mais do que ser perfeito e a prova de bala, que são conceitos muito sedutores, ela coloca aqui, não existe isso na realidade humana. Então, muitas vezes nós queremos alcançar uma perfeição, queremos estar à prova de bala como se nada nos atingisse, porém isso não é real na vida humana, porque nós temos riscos, nós não somos perfeitos,
Nós temos a vulnerabilidade, nós temos aspectos que nos machucam, que nós precisamos trabalhar. Então, ela coloca que para a realidade humana não existe essa perfeição que nós gostaríamos de alcançar, da forma que muitas vezes foi até colocado por outras pessoas o conceito de perfeição, que é algo quase que inalcançável. Porém, se nós pensarmos assim, o que é perfeição para mim? O que eu realmente preciso ter para que eu me sinta bem? E que não necessariamente todos os aspectos da minha vida eles estejam resolvidos, por exemplo, mas é aquilo que internamente faz bem para mim, né? Então ela coloca isso, que essa perfeição humana ela não existe. Inclusive, eu vou até fazer uma pausa aqui nessa primeira parte para falar sobre... alguns anos atrás eu assisti uma palestra do Murilo Gun, que ele fala sobre as habilidades do profissional. O nome da palestra era Habilidades do Profissional do Futuro. E nessa palestra ele coloca que a principal habilidade dos profissionais do futuro é justamente as características humanas. Então, o quanto o ser humano, sendo ser humano, ele tem a capacidade de se conectar com o outro, de ter empatia, de entender e compreender as limitações daquela outra pessoa e naturalmente auxiliar no seu processo. Porque o automatismo ele vai acabar tomando, as tecnologias vão acabar tomando conta da nossa realidade. Então, hoje em dia você já vai no supermercado, você mesmo pode passar das suas compras e fazer o débito lá no cartão. Você não precisa mais do operador de caixa, por exemplo, do empacotador. E assim as coisas vão se automatizando, os pedidos que você faz hoje tudo pelo aplicativo de celular. Então, muitas coisas vão se automatizando, elas vão de máquinas, né, que não vão ter mais precisão do que os seres humanos. E ali ele coloca que a principal característica que nós devemos ter é justamente ser esse ser humano que é constituído lá do aspecto social, então das relações sociais que você tem no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente familiar, as características de empatia, de espiritualidade, de conexão, de compaixão, tudo isso faz a gente ser um ser humano e que isso vai importar mais lá na frente. E, independente do trabalho que você vai exercer, se você é um profissional da saúde ou da educação ou da assistência social, por exemplo, ou é um empresário, essas características humanas elas precisam estar muito presentes ali no teu dia a dia para humanizar o teu trabalho. A gente já ouve falar, por exemplo, de parto humanizado, que é você dar os direitos para a mulher. Então, essas características, elas podem e devem estar no nosso dia a dia dentro desse âmbito profissional. Então, voltando aqui ao texto da Brené, mais do que essa perfeição, que às vezes ela pode ter sido imposta a você, como algo que é necessário para a felicidade na vida, é mais interessante que você não alcance essa perfeição desejada, mas que você seja pleno com você mesmo, valorizando as suas características. E no final ela deixa uma frase assim: devemos ousar aparecer e deixar que nos vejam. Isso é vulnerabilidade, é ser aquilo que você é, a pessoa que você é, e aparecer para os outros dessa forma verdadeira. Então, essa ousadia de aparecer e se deixar ver é a coragem de ser imperfeito. Então, por exemplo, estar aqui falando com vocês é uma situação de imensa vulnerabilidade para mim, porque eu tenho muito tímida, sempre muito tímida, apesar de gostar de falar de temas que eu gosto, não é de tudo que a gente conversa. Então é um desafio também estar aqui, estar me expondo, mostrando para vocês algo que tem também me ajudado no meu dia a dia, né? Que tem falado assim, olha, deixa de lado aquilo que os julgamentos, deixa de lado essa perfeição que muitas vezes foi colocada e seja você. Apenas seja você de forma plena, de forma inteira, sendo sincero e verdadeiro com aquilo que você gostaria de ser realmente. Conecte-se com você mesmo. Aquilo que você gosta,
aquilo que faz sentido para você na sua realidade. Então, que todos nós possamos ter essa coragem de sermos imperfeitos dentro da nossa perfeição interna, porque internamente, na nossa essência divina, na nossa espiritualidade maior, dentro da nossa espiritualidade, da nossa essência, daquilo que faz sentido dentro de você, nós já somos perfeitos, tá bom? Então essas são as questões que eu gostaria de passar para vocês hoje, nesse início, sobre o livro da Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, e que nós possamos estar abertos, né, sempre, todos os dias, para sermos plenos, verdadeiros conosco mesmos e tirarmos as máscaras, tirarmos aquela postura de perfeição mesmo do nosso dia a dia, tá bom? Então vou só repetir aquilo que eu gostaria que todos nós refletíssemos. Eu estou vivendo ou sobrevivendo? Eu estou sendo quem eu sou? Eu estou sendo verdadeiro? Eu estou sendo verdadeira comigo mesmo comigo mesma no meu dia a dia? E fazer essas perguntas, essas autoanálises, para que você consiga ter as respostas e se conectar com a sua essência de fato, não é? Exatamente, Larissa. A gente se conectar com a nossa perfeição interna, não é? E simplesmente sermos, ao invés de parecer algo que seja um estereótipo para a sociedade, mas que nós possamos ser de verdade, reais dentro da nossa realidade. Bom, para mim foi a gente não vai fazer nada muito demorado, e para mim foi um imenso prazer poder estar aqui, conversar um pouquinho, trocar essa ideia. Todas as lives, então, elas vão ficar salvas e que a gente possa ir fazendo essa construção, domingo a domingo, falando um pouquinho sobre essa coragem de ser imperfeito, de ser quem realmente gostaríamos de ser, para a gente construir um ser humano melhor em nós mesmos, tá bom? Um abraço a todos, um excelente domingo, e a gente volta para ir lendo capítulo a capítulo no próximo domingo. Um abraço, tchau, tchau!